pessoal, eu sou a professora Bruna. Hoje a gente vai corrigir uma questão, a primeira questão da prova do IFSUL 2024 verão. Essa primeira questão diz o seguinte: considere as seguintes afirmações sobre os conceitos matemáticos. E aí ele me dá aí, então 5 afirmações que eu preciso verificar qual delas está correta, né? Qual delas é incorreta. Vamos para a primeira, então. O que vai me dizer a primeira afirmativa? Que o valor dessa expressão é 3. Bom, para a gente verificar se isso está certo, a gente precisa fazer a conta, né, dessa expressão. Então, eu vou repetir aqui a expressão, que é raiz de 2, parênteses, 1 sobre raiz de 2, mais raiz de 2. Certo? Então, essa raiz de 2, ela está multiplicando parênteses. Por quê? Porque quando não aparece operação, né, entre o número e o parênteses, a gente tem que lembrar que existe uma multiplicação escondida ali. Então, a raiz de 2 vai multiplicar todo mundo que está dentro do parênteses. A gente vai fazer a propriedade distributiva. Ou o chuveirinho, né, que é o mais conhecido. Então, tá. Então, vamos pegar o raiz de 2 e vamos multiplicar por 1 sobre raiz de 2. E aí, a gente repete o sinal aqui. Raiz de 2 vezes raiz de 2, tá? Então, raiz de 2 multiplicou cada termo ali dentro. Bom, raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2, eu estou trabalhando com frações. Aqui embaixo desse raiz de 2 tem um 1, né? E aí, como é que eu multiplico uma fração com outra? A gente multiplica linha por linha. Então, raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. 1 vezes a raiz de 2, raiz de 2. Certo? Então, esse aqui é o primeiro resultado. Daí, raiz de 2 vezes a raiz de 2, eu posso pensar que eu tenho aí raiz de 4. Por quê? Porque eu posso, lá dentro da raiz, multiplicar o 2 por 2. Tá? Então, vou seguir aqui do ladinho. Gente, fração, raiz de 2 sobre raiz de 2. O que é uma fração? Uma divisão, né? Então, eu estou fazendo a divisão do raiz de 2 por raiz de 2. Se fosse 3 divididos por 3, quanto que a gente teria? 1, né? Se fosse 10 divididos por 10, a gente teria 1. Então, toda vez que a gente divide um número por ele mesmo, dá 1, né? Então, raiz de 2 sobre raiz de 2 vai dar 1. E a raiz de 4, né, vai ser 2. Então, 1 mais 2 é 3. Então, a primeira afirmativa, ela é correta. Opa, vou fazer mais bonitinho aqui. Aí. Tá? Então, a gente fez a primeira. Vamos para a segunda. Afirmativa 2. A fração 5 quartos é equivalente. Equivalente, pessoal, a gente pode até pensar que é igual, tá? Então, equivalente a 120%. Será que essa fração resulta na mesma coisa que 120%? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente precisa entender que número é esse que está aqui no meu 5 quartos. Então, a gente tem que fazer a divisão. Pegar o 5 e dividir por 4. Bom, 5 divididos por 4 vai dar uma vez e vai sobrar 1, certo? Agora, o 1 não dá para dividir por 4, então aqui a gente vai acrescentar uma vírgula e aqui a gente vai acrescentar um zero. 10 divididos por 4 agora dá, vai ser 2. E aí aqui vai sobrar 2. O 2 não dá para dividir por 4, mas como eu já coloquei uma vírgula aqui no meu resultado, né, eu posso inserir um zero aqui. E aí 20 divididos por 4 dá 5. E aí não sobra mais nada. Então, deu aí uma divisão exata, número, na verdade, decimal, né, finito. Ok. Então, 1,25, será que é a mesma coisa que 120%? Já não temos os mesmos números, né? Já está faltando um 5 aqui. Mas a gente pode ainda pensar que o 120%
é 120 divididos por 100. E aí, o que acontece? Quando a gente divide um número por 10, por 100, por 1000, a quantidade de zeros aqui, né, é a quantidade de casinhas que a minha vírgula vai andar no meu número. Então, lembra que o 120 é um número inteiro, então a vírgula está depois desse número. E se eu estou dividindo por 100, eu vou andar 2 casinhas decimais. Então, a minha vírgula que estava aqui, ela vai parar aqui. Ou seja, estou dizendo que 1,25 é igual a 1,20. E a gente sabe que não é, né, gente? Que isso não é igual. Então, diferente, 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 eles não são equivalentes. Então, tá errada essa segunda afirmativa, certo? Vamos para a terceira agora. Bom, gente, na terceira afirmativa diz assim: todo número real é um número racional. Para a gente conseguir ver, né, se essa afirmativa é verdadeira, a gente precisa relembrar um pouquinho os conjuntos numéricos. Então, a gente tem aquele conjunto que é o mais simples de todos, que é o conjunto dos números naturais. Quem é que está lá dentro, né? O 0, o 1, o 5, o 1 milhão. Então, todos os números ali que são inteiros e positivos, tá? Depois a gente vai falar do conjunto que tem os números negativos também. Então, a gente está falando do conjunto dos números inteiros. Então, a gente tem os naturais. E a gente tem os inteiros, tá? Vou colocando os nomezinhos aqui para a gente não esquecer. Então, os naturais, como eu estava falando, é o 0, o 1, o 2 e assim por diante, tá? Que a gente coloca entre chaves para representar o conjunto. Os inteiros vão trazer ali os números negativos também. Então, a gente vai ter o -3, o -2, o -1, o 0, o 1, o 2 e assim por diante. A partir desses conjuntos, a gente pode agora falar do conjunto que vai envolver frações, ou seja, o conjunto dos racionais, que é o que a questão ali traz, tá? Então, o conjunto dos números racionais vai ser o conjunto das frações. Então, eu tenho todo número que eu posso escrever como A sobre B, onde o B tem que ser diferente de 0, tá? Mas vamos deixar assim só para a gente relembrar aí. Então tá, então eu tenho os naturais, os inteiros, os racionais. O que acontece? Eu também tenho números que eu não tenho como representar como números naturais, números inteiros ou fração. Eu tenho números, por exemplo, como o 0,7432 e assim por diante. Esse número eu não consigo transformar em fração. Os únicos que eu consigo transformar numa fração são as dízimas periódicas O que são dízimas periódicas? São aqueles números que são decimais. Então, por exemplo, 1,525252. Esse número vai se repetir infinitamente, tá? Então, a gente chama isso de uma dízima periódica, aquele número decimal que se repete infinitamente. Que mais que vai entrar aqui nos racionais? As frações já falei, né? Então, dízimas periódicas, frações e decimais finitos. Ou seja, 0,47, 1,32, todo número decimal que acaba, tá? Que ele não é infinito. Então, esses aí são os racionais. Bom, daí, o que acontece? Eu falei dos naturais, dos inteiros, dos racionais. E tem os números, então, que não podem ser escritos como nenhum desses números que eu falei aqui. Esses números são chamados de irracionais. Então, é como se a gente tivesse aí um resto
de números que não vai estar incluído nenhum desses conjuntos que eu citei. Então, o que acontece? Eu tenho o conjunto, eu tenho o conjunto aqui dos racionais, então eu vou fazer assim, ó. Eu tenho o conjunto dos racionais e eu tenho o conjunto dos irracionais. E um não tem nada a ver com o outro. Por quê? Porque aqui dentro só vão ter decimais infinitos, então com vírgula, né? E que não acabam, e que não são periódicos. E aqui vão ter os naturais, os inteiros e as frações. Então, isso aqui contempla os meus números reais. Então, os reais é a união de tudo, dos racionais e dos irracionais. Então, a afirmativa me diz assim, ó, que todo número real, ou seja, qualquer número que eu pegar real, ele vai ser racional. Só que aí, se eu estou falando de um número real, esse número real ele pode ser o 12,4572106. O que acontece? Esse número aqui, ele é um decimal infinito não periódico. Então, esse número, ele é irracional. Se ele é irracional, eu mostrei aqui que nem todo o número que está nos reais vai ser racional. Então, essa afirmativa aqui é falsa, tá bom? Eu preciso entender bem quais são os números que estão dentro de cada um dos meus conjuntos, para daí depois eu entender, né? Será que todo número real é um número racional? Não, né? Bom, afirmativa 4. A equação não tem solução. Bom, gente, uma equação, né? A gente tem uma igualdade e a gente tem números e uma variável que é o x. Vou copiar toda ela aqui para a gente pensar junto, né? Bom, para que a equação tenha solução, basta a gente ver se a gente consegue encontrar o x. E aí, como é que a gente faz para encontrar o x numa equação, né? Numa equação do primeiro grau, que é o caso aqui, a gente tem que isolar esse x, deixar ele sozinho de um lado da equação. Então, uma coisa que a gente fala muito é letra para um lado, número para o outro, né? Então, esse 5x e esse 3x, eu quero que eles estejam do outro lado da igualdade. Então, a minha igualdade está aqui, eu quero que o 5 venha para cá e o 3x venha para cá também. Para isso, eu faço a operação inversa, né? A gente pensa assim, né? Mas é como se a gente pegasse o 5 e diminuísse dos dois lados da equação, o 5x. Então, eu vou ficar com 2x menos 5x. E o menos 3x, eu vou somar 3x dos dois lados da equação. Então, eu vou ficar com mais 3x desse lado, certo? Ou, se vocês preferirem, passa para o outro lado com o sinal trocado, tá? Mudando o sinal do número. Ok. Então, eu fiz isso para o 5x e para o 3x. Agora, eu tenho que pensar nos números. Então, letra para um lado, número para o outro. Desse lado aqui da equação, gente, tem 1. Então, esse 1 eu já vou deixar ele quietinho. E agora eu vou pegar esse menos 1 e vou botar para o outro lado. Então, vou somar 1. Pronto. Então, ó, fiquei com 2x menos 5x mais 3x desse lado da equação. Então, 2 menos 5 vai dar menos 3. E mais 3 aqui vai dar 0x. E aí, 0x é igual a 2. Bom, se a gente está tentando resolver uma equação do primeiro grau, o que a gente faz agora? Esse zero que está multiplicando x, a gente passa dividindo, né? Então, vai ficar 2 divididos por zero. E isso aqui é um problema na matemática. Por quê, gente? Porque não existe divisão por zero na matemática, tá? Não tem como resolver isso. Ou seja, essa equação não tem solução de verdade, então ela é verdadeira. Essa afirmativa, tá bom? Bom, afirmativa 5. Se o A é igual a menos 3, então o valor numérico da expressão é menos 5. Então, ele me dá uma expressão numérica onde eu tenho uma variável só, que é o A. E a
ele me indica o valor desse A, né? O A é menos 3. Então, eu vou substituir. Lembrando que quando eu tenho número e letra e não tenho operação entre eles, na verdade eu tenho um vezes entre eles, né? Então, eu vou ter que fazer 2 vezes o menos 3. Porque daí eu substituí o A por menos 3. Mais 7. 2 vezes menos 3, mais, com menos na multiplicação, menos 2 vezes 3, 6. E aí, menos 6 mais 7, como eu estou aqui com dois números com sinais diferentes, e eu estou tentando juntar eles, né, somar eles, o que eu faço, pessoal? Eu deixo o sinal do maior número, então o 7 é o maior número, e aí eu diminuo eles, então vai dar 1. Então, na verdade, o resultado aqui dessa expressão quando A é menos 3 deveria ser 1 e não menos 5, tá? Então, essa afirmativa está errada. Então, as únicas que deram certo ó, foram as alternativas 1 e 4. Então, letra C, tá bom?